Gente, a Alice falou um pouco da história do movimento, da importância de se reconhecer que nossos passos vêm de longe, né? Não tem um fundador, uma fundadora, é um processo que vai acumulando força e vai se construindo. Quando se vai falar de história ou de histórico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, todas as datas que a gente utiliza são marcos fundadores simbólicos, porque a gente não tem como demarcar como fenômeno social ou fenômeno sociológico um único feito e isolar aquele fenômeno para a gente explicar que nasceu dali, que começou assim assado, porque é um processo sempre que a gente fala nos movimentos sociais, que é de acúmulo de forças. É um processo que vai se agregando politicamente, culturalmente, socialmente, e a gente não tem muito como definir um marco fundador material. A gente tem um marco fundador simbólico que dá para a gente poder ter uma referência para dizer que aquilo teve um início assim ou assado. Eu estou falando isso porque, quando se vai pensar a história mesmo como disciplina, tem todo um cuidado de pensar metodologicamente para a gente não fazer afirmações de coisas com equívocos teóricos. Então, aqui que eu vou apresentar é um pouco uns recortes de datas simbólicas e que não necessariamente representa a totalidade de todas essas datas simbólicas. Esse é o primeiro marco. Segundo, acho que é importante demarcar, como a Alice demarcou já, que, por mais que a gente tenha como referência, no primeiro momento, a Stonewall como uma marca de um nascimento de um movimento LGBTI moderno, a gente tem história própria, que nasceu de acúmulos políticos, teóricos, culturais do próprio Brasil. Então, acho que isso é importante demarcar, porque e demarcar isso não é negar Stonewall, é dizer que as histórias se encontraram em algum momento e elas se fortaleceram. Mas nossa história não nasce porque lá em Nova York alguém ou um grupo de pessoas se revoltaram contra a polícia por conta de costumeiras batidas policiais, e aí nasceu o movimento LGBT em todo o mundo. Já existiam movimentações, já existiam pessoas que faziam resistências em diversos espaços sociais, políticos e culturais. A gente pegar na história dos movimentos culturais libertários na década de 60 e 70, a gente vai ver Secos e Molhados, Tropicália, vários movimentos que nasceram, movimentos contestatórios do regime, né, ditatorial, que à época perseguia a opinião, perseguia as pessoas que se colocavam contrariamente ao regime de exceção, né? Então, não é bem assim. Logicamente que muitas ativistas que, por conta de perseguição no Brasil, saíram em dado momento histórico do país e foram morar na Europa, morar nos Estados Unidos, especialmente, e, quando voltam, elas trazem também boas novas, né? Isso é importante dizer. Então, isso incrementa, contribui de maneira estratégica para o trabalho aqui. Porém, por exemplo, João Antônio Mascarenhas, né, Alice, ele não é desse movimento que traz Stonewall como marca para esse processo. E ele começou uma militância em 1970, 71, quando eu nasci. Ainda não põe, tá? Só porque senão já começam a olhar aí. Em 1970, desculpa, Gregor, obrigada. Em 1970, como que a gente diz que assim ele foi um dos primeiros? Porque foi assim, começou a mandar ofícios, cartas, não tinha grupo ainda, para embaixadas, para consulados, perguntando sobre direitos naquele país, como que tratava LGBT,
não era, na época, a palavra, a sigla LGBT, era mais homossexual, né? Utilizado. Esse acúmulo teórico, político, identitário que a gente tem hoje não existia ainda no processo do movimento, e nem da própria universidade. E ele começou a organizar recortes de jornais, coisas que saíam de uma notícia internacional ou de uma notícia no Brasil, ele lá juntava e criou uma hemeroteca. Hoje nós temos o Arco-Íris aqui no Rio de Janeiro, esse acervo, que estamos com a universidade, a Unirio, a Museologia da Unirio, cuidando conosco para a gente vai fundar vai inaugurar daqui a um ano o Museu LGBTI, dentro desse novo espaço que o Arco-Íris tem aqui no Rio de Janeiro, que a gente conquistou recentemente, tem um mês, um espaço que a gente diz um espaço para chamar de seu, com 1.600 metros quadrados, Alice, 4 andares, um prédio no Corredor Histórico Cultural do Rio de Janeiro, com fachada Art Deco, e a gente está assim, a gente chora, a gente fica feliz, a gente fica triste, porque tem que lutar ainda para fazer as reformas todas, mas a gente sabe que é um marco importante, né, que pode ser um novo gás também para esse processo de memória, reconhecer todo esse ganho. Mas o que eu queria dizer? Eu não vou me centrar na história do movimento. A Alice quer falar, vai lá, Alice. Não, então eu já sei para onde eu posso direcionar depois os meus materiais. Por favor. Não? Porque realmente eu sempre eu pensava na universidade, na Unicamp, né? Mas se o museu vai vir, com certeza doarei para ele o acervo que eu tenho, tanto em fotografias quanto em material. Nossa, isso é uma honra, uma honra. A gente, inclusive, conseguiu 25 anos de cessão do imóvel, com mais 50 anos de renovação contratual. Então, eu brinco com as novas, eu digo assim, eu tenho 50, temos mais 75 anos de cessão de imóvel. Elas que lutem depois para manter o imóvel, né? Porque 75 anos, gente, é um babado, né? Uma super conquista. Então, Vinícius, que vai estar no grupo, e outros que lutem depois para brigar para ficar por mais 100 anos, né, Vinícius? Mas, realmente, a gente precisava de um lugar para estruturar uma proposta realmente mais consistente. E hoje a gente já tem 10 bolsistas, Alice, da museologia, da arquivologia, da biblioteconomia, que está trabalhando com a gente na recuperação. A gente já catalogou 30 mil peças de documentos e ainda tem mais 50 mil peças do acervo do Arco-Íris para a gente catalogar, identificar, restaurar, que tem uma equipe também da museologia da Unirio para restaurar. Mas hoje eu não vou falar da história do movimento LGBT como um todo. Isso o Tony já fez lá no início, que eu me lembro, ele deu essa aula. Talvez muitas coisas aqui eu possa repetir, mas eu vou focar um pouco mais em fatos históricos da política pública. Essa semana, um pesquisador alemão que está fazendo uma análise sobre o papel do movimento na aprovação da criminalização da LGBTfobia no Brasil. No primeiro momento, até estranhei, né? Falei, como? O papel do movimento, se o movimento é que liderou esse negócio, né? Eu fiquei meio assim e tal. E aí, nas perguntas, fui entendendo porque tem uma ideia, porque, especialmente na Europa e em uma parte dos Estados Unidos, que é o mercado cor-de-rosa, o pink economy, que passou a liderar muitas coisas nesses lugares. Só que muito diferente no Brasil. Quem liderou todas as lutas por políticas públicas e por direitos desse país chama-se Movimento LGBT Brasileiro. E, inclusive, hoje tem uma participação das empresas, eu não tenho nada contra, pelo contrário, acho muito importante a participação das empresas nesse processo, mas precisa respeitar e reconhecer que é o nosso movimento que liderou esse processo. E, inclusive, quando vai falar disso nas empresas, reconhecer a história de resistência política e cultural desse movimento, que muitas das vezes é simplesmente esquecido e é contado a história como se tudo aconteceu por osmose. Nasceu o ovo, né? O ovo
como é que se fala, chocado pelo nada. E não é assim. Tudo tem uma história, tem um lastro, tem uma construção. E tem uma coisa aí também que eu não gosto muito da tombação e da lacração, de uma galera que pega as coisas na internet, não conta história nenhuma, não dá fonte nenhuma, e segue aí falando em nome da gente, sem reconhecer a produção do movimento social ao longo da história. Então, também é uma questão aí que eu gostaria de comentar. Eu dividi, porque o Tony queria que eu fizesse o bloco de políticas públicas. E eu falei, Tony, eu queria dividir, então, o bloco de políticas públicas em três aulas. Três aulas, não vou chamar de aula, três conversas. Uma histórico das políticas públicas no Brasil, para as pessoas terem uma noção, mais ou menos, do que já aconteceu, o que rolou e tal, especialmente a juventude que está aqui, porque a gente também reclama que tem muita lacração e tombação na internet, mas também o nosso papel é formar novos jovens, a juventude também, para ela entender que esses passos vêm de longe. E, para isso, a gente precisa também produzir então, conhecimento. Segundo, falar um pouco mais do conceito teórico de políticas públicas, tentar conceituar a política universal, política específica, ações afirmativas, discriminação positiva, modelos de políticas públicas e tudo mais. Então, vou fazer na segunda conversa. E, na terceira conversa, eu vou falar um pouco mais do papel do movimento social na construção da democracia brasileira e da participação social. Só é possível, e só foi possível até hoje, construir política pública porque a gente interviu e produziu, como vou dizer, tensões com o Estado brasileiro. E essas tensões através de organismos de representação, de controle social ou de ações de controle sociais que foram feitas. Então, é muito importante que a gente compreenda também, como eu falei, que nada acontece por osmose. Acontece porque tem ali pessoas cotidianamente acompanhando reuniões, cobrando de um secretário, cobrando de um vereador, cobrando de um deputado, cobrando de um gestor a execução de política pública. E o Tony já deu essa aula também sobre advox. Eu não vou entrar na aula de advox. Eu vou falar de participação social democrática sem falar de advox, que o Tony já deu. A gente tentou construir umas fronteiras para não ficar numa repetição. Tá? Então, vamos começar. Gregory, obrigado. Eu só fiz essa intervenção inicial, Gregory, porque justamente que eu vou começar com 79, aí pessoal, 79, que antes teve o Somos, antes teve o Jornal Lampião da Esquina, antes teve essa militância inicial. E aí eu falei para esse pesquisador, disse para ele o seguinte, querido, não tem como você me pediu dizer quando que começou o movimento a falar de política pública. Porque, na verdade, política pública sempre existiu para a LGBT, desde do Império. Só que a gente tem que perguntar qual política pública e a serviço de quem. E aí existia política pública, sim, mas a serviço da moralidade, a serviço do eugenismo, que era a política de raça, de racismo e também de moralidade sexual. Então, sempre existiu política pública para perseguir os desassujeitados, as minorias sociais e políticas. O Estado sempre deixou claro para quem ele queria governar e como ele queria governar. Então, política pública sempre existiu. É uma coisa que a gente precisa sempre demarcar. Sempre existiu. O que a gente, com o nascimento do movimento LGBT organizado, a gente passou a rechaçar essa política pública existente e propor um outro projeto de política pública que pudesse colocar no centro, no cerne da questão a nossa cidadania. Então, a gente pede uma mudança de foco na política pública do Estado. Eu estou no movimento LGBT
menos tempo que a Alice. Eu até não gosto nem de falar isso, que agora a Alice está aí 40 anos, não vou ficar falando aqui que eu estou há 32. Eu estou há 32 anos no movimento, eu entrei no movimento LGBT com 18 anos, no movimento social com 13 anos. Né? Porque também, assim, gente, eu vim de família pobre, com 13 irmãos, com o sonho do êxodo rural, sair de Itabuna, Bahia, para o Rio de Janeiro. Minha mãe é analfabeta, meu pai também, e ela dizia que o único patrimônio que ela podia construir para nós era a educação, que era a única forma da gente se libertar. E com essa educação muito forte, apesar da minha família ser extremamente conservadora, eu pude ter acesso, através da cobrança de eu estudar, então pude ter acesso a... Nem mesmo eles sabiam disso, eu pude ter acesso a uma educação libertadora, a ter acesso a professores, a pessoas que me fez o que eu sou a pessoa de hoje. Então, agradeço muito também a todo o processo de formação. Então, vamos lá. Gregor, bota aí para a gente não ficar sem mais delongas, que senão o pessoal diz, Cláudio fica muito fazendo delongas. Então, como eu disse, o movimento LGBT nasce já fazendo política pública. Então, portanto, a gente questiona a política pública já existente. Então, quando nasceu o Lampião da Esquina, que é o primeiro jornal, né, assim, que tem conhecimento de nível nacional e tal, o Grupo Somos de São Paulo, o Grupo Somos no Rio, depois o Grupo Gato também em Pernambuco, que recentemente ele já faleceu até um dos militantes lá. A gente entrevistou para o filme, que a gente vai lançar agora em agosto, viu, Alice? Agosto a gente lança o filme, numa luta danada, filme de guerrilha, documentário de guerrilha, eu e o Márcio Caetano. Estamos lançando um filme sobre a história do movimento LGBT brasileiro. E antes se contava a história do movimento a partir de São Paulo e Rio. Né? Essa história vai ter que ser reformulada pelos acadêmicos, pelas acadêmicas, porque tem muita história contemporânea, as mesmas datas que São Paulo e Rio, em outros lugares que aconteceram no Brasil. Por isso que ali se fala que a gente não pode nem só datar Stonewall e nem só datar os eventos de Rio e São Paulo. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando com as datas a partir do que tem estudos acadêmicos, para não dizer que eu estou fazendo coisa errada. Né? Então, tem um encontro em 79, primeiro Encontro Nacional do Povo Gay, que foi assim o nome que eles deram, realizado em 16 de dezembro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, que originou, sabe o quê? O Código do Jornalista. E que lá já colocou regras para não discriminação às pessoas LGBTs, aos homossexuais na época. Né? Então, isso já era uma intervenção de política pública, que orientava como agir. Exatamente. Exatamente, está falando aqui de... Eu vou, gente, tentar, porque eu tenho déficit de atenção, tá? Então, eu não consigo fazer a aula e ler o que está sendo colocado. Eu vou depois dar uma volta pelo bate-papo, e aí eu posso voltar depois e comentando. Então, não se trata de uma política pública, mas marca o início de uma divulgação mais orgânica da questão homossexual e do movimento LGBT, que vinha ganhando maturidade e que daí também estabelece bases para a discussão do Código do Jornalista. E aí tem João Antônio Mascarenhas, tem vários outros militantes. Pode passar. Querido Gregory. Aí tem o Encontro Brasileiro de Homossexuais, o EBO, entre 4 e 6 de abril, em São Paulo. Foi mais um passo em busca da maturidade do movimento e institucionalização dos grupos e associações. E, nesse encontro, vocês podem pegar lá a edição do Jornal Lampião, desse encontro, que já tem, inclusive, lá no site da Aliança e do Dignidade, vocês podem pegar, tem lá a edição completa do Jornal Lampião, falando desse encontro. E lá se estabelece, né, Alice, uma agenda já de quais seriam os principais problemas e quais as necessidades da comunidade para o governo, para a segurança pública, para os direitos da comunidade LGBT. Então,
a gente ali já estava também em 80, há 40 anos atrás, 41 anos atrás, fazendo política pública. Aqui não está, não deu tempo de reformular aqui, mas tem duas outras questões em 80 ainda, três grandes questões em 80, que é a ideia de um senhor agora, mas na época era um jovem, né, antropólogo, que criou em 80 o relatório de assassinatos de pessoas LGBTIs hoje, né? Mas na época de homossexuais no Brasil. Era, então, o novíssimo grupo, o Grupo Gay da Bahia, que estabeleceu um dossiê nacional. Ele pegava notícias de jornal, o Luiz Motti, com os militantes, pedia a todos os militantes lésbicas, gays, trans, colaboravam mandando essas matérias, tudo de cartinha, gente, porque não tinha WhatsApp, não tinha escanear, não tinha nada disso, era tudo de cartinha. E ainda tinha que mandar aquela carta social, porque senão ficava muito caro, então demorava 3 meses para chegar, aquela luta toda. E esse relatório de assassinatos de pessoas LGBTI foi muito importante e pauta, não pautou, eu estou usando no verbo do agora, e pauta a política pública de segurança pública no Brasil até hoje, o relatório de assassinatos de pessoas LGBTIs do Grupo Gay da Bahia. Outro também fato importante foi também a campanha que culminou com a retirada da homossexualidade do Código Nacional de Doenças, porque tem o Código Internacional, mas o INAMPS no Brasil, né, não existe mais. O INAMPS era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Hoje tem o SUS e a Previdência Social está no INSS, né, a Seguridade Social. E, na época, então, era o INAMPS que regulava todas essas questões de catalogação e classificação de doenças no Brasil. Ele que aplicava, né, e tal. Quando alguém tinha que ser aposentado e tal, tinha que buscar lá. A gente até brinca até hoje que devia ter, então, aposentado muitas pessoas lésbicas, né, gays, usando, então, o código de doença, né, já que era assim, muito esperto, era só para nos estigmatizar, porque não para nos dar uma pensão, uma boa aposentadoria, né, Alice? Bom, então isso também foi um marco importante, porque nós ainda fomos muito antes da Organização Mundial de Saúde, que foi na década de 90, né, que retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. Então, também é muito importante que a gente tenha aquela coisa de colonizado, né, de colonizada, que tudo acha que vem de fora, importado, que a gente não produz tecnologia social, né? E nós demos exemplo para a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil fez antes da Organização Mundial. Outro fato também que é importante, que foi também um movimento na Constituinte, que eu acho que está na outra página, então eu vou esperar para não molhar o bico, né, antes. Mas vamos voltar aqui para o primeiro, para o anterior. Foi também um marco importante a criação do Programa Nacional de AIDS no Ministério da Saúde. Vocês imaginem, gente, numa época em que a comunidade LGBTI foi responsabilizada com a AIDS. Era o câncer gay, o câncer homossexual, o câncer a peste, né, homossexual. Então, no primeiro momento, as autoridades sanitárias, médicas, ligadas, né, à política pública, tipo assim, deixa esse povo morrer por aí. É um problema de viado, um problema de sapatão, de travesti. Isso não é problema do Estado brasileiro, não é problema dos estados nos países. Deixa o povo morrer. A gente, desde 81, do primeiro caso, até 88, foi uma labuta sem resposta nenhuma do Estado brasileiro. Então, aí nós temos a criação do Programa Nacional de AIDS, que foi depois
do Programa Estadual de AIDS de São Paulo. Para vocês terem uma ideia. Então, isso foi muito importante, porque começou a se pautar no nível do Estado qual que seria a resposta. Claro que essa resposta vem muitos anos depois, e tudo pautada pelo movimento social e pela comunidade LGBT. Se hoje existe uma tecnologia social e de política pública para atuar na luta contra a AIDS, e isso é referência para outras políticas públicas de enfrentamento a pandemias, a comunidade LGBT deu um contributo estratégico para o Estado brasileiro. A gente tem que ter orgulho de que nós produzimos uma resposta sanitária, uma resposta pública. Alice. Em 82, que foi quando foi notificada a presença da AIDS no Brasil, eu trabalhava, já estava lá nos grupos, e o Veronese, que era o diretor, né, e professor da Faculdade de Medicina, ele fez uma reunião com os gays. Eram cerca de 50 gays. Eu era a única mulher, nunca esqueço isso. Eu era a única mulher na sala. Foi quando ele trouxe a notícia de que a AIDS havia chegado no Brasil e que ela afetaria a todos os gays, não tinha como. Ele fez uma fala que assim, todo mundo se olhava, tipo, né? E agora? O que vamos fazer? Né? Foi a primeira vez que, inclusive, oficialmente, né? Porque houve o reconhecimento do grupo, daquele grupo, e entramos. E foi o Somos que estava nessa reunião com vários outros gays que vieram, e aí começou, a partir daí, pensar um trabalho de como fazer os cuidados, né? Que é onde você fala do Estado começar a pensar, né, nessa situação, que sempre foi um avanço, né? São Paulo nisso sempre avançou, teve avançado, mas foi um momento muito triste, porque, lamentavelmente, depois desse momento, muitas coisas não legais foram acontecendo e concluindo, e perda de várias pessoas. Foi muito complicado, muito triste mesmo. Muito mesmo. E aí, gente, então, olha, veja a Alice falando. O médico em São Paulo chama todo mundo em 82 para alertar sobre a situação, e a gente tem somente uma resposta mais organizada, ou pelo menos uma resposta que começa a se institucionalizar em 88. Quer dizer, 6 anos depois, o pau comendo, pessoas morrendo, sem assistência, é o que está acontecendo hoje, né? Se a gente for observar, foi a ação criminosa em relação à vacina, a ação criminosa do uso de cloroquina, de um remédio comprovado sem eficácia nenhuma, a ação criminosa de desassistência de insumos para o sistema de saúde, a ação criminosa de deixar os estados sozinhos para dar resposta, a ação criminosa de incentivo à aglomeração, a ação criminosa de não uso de máscara, e assim vai. Inclusive, hoje tem várias pessoas já, teóricos, intelectuais, fazendo paralelo de toda a luta contra a Covid com o paralelo da luta contra a AIDS em 81, 82, quando se inicia no Brasil. Então, é muito parecido, e, inclusive, a estratégia de resposta comunitária para a luta contra a AIDS está sendo também utilizada para se pensar e para se atuar na luta contra o Covid. Bom, vamos seguir. Próximo. Então, eu acho que eu peguei, na hora de salvar, que foi virar em PDF, eu fiz alguma merda, alguma M aí, que eu tirei, que saiu 88. 88 na Constituinte de 88, esse movimento começa em 86 para 87, o movimento é liderado por ação de alguns militantes no Brasil, liderado por João Antônio Mascarenhas, com outros militantes de alguns grupos de São Paulo, Rio, Bahia e tal. Há uma ação junto aos deputados, deputadas, para
para que os direitos fundamentais da Constituição nova que estava se elaborando na Assembleia Nacional Constituinte incluísse também nos direitos fundamentais a perspectiva da proteção das pessoas em razão das pessoas LGBTs ou a proibição da discriminação em razão da orientação sexual. E, à época, é claro que não passou, mas teve um papel importante, inclusive, à época, Benedita da Silva foi uma das pessoas que liderou esse processo para que João Antônio Mascarenhas, militante da, então, Associação Triângulo Rosa, aqui no Rio de Janeiro, pudesse falar no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, defendendo a inclusão da orientação sexual, da questão orientação sexual, como itens ou questões ou categorias a serem protegidas no âmbito dos direitos fundamentais, naquela parte que diz: ninguém será discriminado em razão de cor, raça, etnia, origem, condição social, sexo, e assim vai, né? E não foi incluído, e, na época, o argumento utilizado pelo relator da parte de direitos fundamentais, Bernardo Cabral, a gente sabe, ele era de origem extremamente conservadora, do antigo PDS, que vinha da Arena, né? Argumentou que a palavra sexo já dava conta de responder a essas especificidades. Isso era uma mentira, foi apenas uma estratégia discursiva para dispersar a nossa reivindicação e desmobilizar a nossa reivindicações junto a outros parlamentares. O que aconteceu, que foi importante, que foi a visibilidade desse tema, e que, na década de 90, a gente vai observar que precisavam mudar a estratégia, construindo, então, estratégias municipais para aprovar leis municipais e estaduais. A gente continua a ação no Congresso, mas diminui essa intervenção e vai priorizar a atuação dos municípios e nos estados para aprovar leis e também tentar iniciar políticas públicas no âmbito municipal. Um marco importante aí, também na década de 90, tem vários, tá, gente? Em 95, nós temos a Conferência Mundial de Gays e Lésbicas e Travestis, no Rio de Janeiro, com a militância do Brasil inteiro, as lésbicas do Brasil fazendo um babado com as lésbicas internacionais, reivindicando o teu espaço, né? Ali se lembra disso, que foi um bafo, que era só né, o povo gringo da Europa. Assim, querida, tem que ouvir a gente também, tem que faltar nas nossas questões, aqui também tem as mulheres negras, aqui tem as mulheres em situação de pobreza, temos que alargar a agenda e foi um período importantíssimo. Tem vários estudos que apontam que demarcou uma pauta na imprensa e na sociedade que trouxe diversos ganhos e contributos para a discussão da cidadania LGBT no país. E aí, um dos marcos dessa conferência também foi a primeira marcha pela cidadania, que acontece e que é considerada a primeira parada. Aqui, todos nós, eu e a Alice aqui, eu acho que todos que estão aqui, talvez eu e a Alice. Tem alguém mais que estava em 95? Eu acho que não, né? As duas velhinhas aqui estavam lá na passeata. A Alice com a máquina bonitona, tirando fotos assim poderosas, registrando tudo, coisa emocionante. E nesse ano também, 95, a Marta Suplicy ela cria um grupo de trabalho, foi eleita deputada em 94, e ela cria um grupo de trabalho formado por lésbicas, gays, para elaborar o primeiro projeto para reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Lembra disso, Alice? E aí a gente lança esse
esse projeto na Conferência Mundial aqui no Rio de Janeiro, durante também essa marcha. Então, também foi um período de muita visibilidade. A gente trouxe uma deputada da Suécia, chamada Barbro Westerholm, e com a Marta Suplicy houve um grande debate, e as duas apareceram em todos os jornais brasileiros falando dessa nova pauta que a comunidade solicitava. Em 96, nós temos um marco importante, que aí começa, porque até então não tinha nenhum documento brasileiro, sem ser na AIDS, que reconhecia como política pública a questão LGBT, na época homossexual, né? E aí, então, no governo Fernando Henrique, lança-se o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH-1, na qual há uma pequena menção de que homossexuais são detentores de direitos humanos. Olha isso, gente. Era só uma frase num documento de mais de 200 páginas. A gente coloca isso como um marco. Vocês devem falar, vocês estão loucos. Como que isso é um marco? Era um marco na República Brasileira, de reconhecer, dentro de uma política pública nacional de direitos humanos, porque quando se falava de direitos humanos no Brasil, era o direito ecológico, né, Alice? Direito da criança, direito assim da mulher, mas da mulher feminina, não da mulher feminista, né? O direito, da terra, que era uma questão importante, mas questões como a questão LGBT, impossível, porque o movimento de direitos humanos era dominado por movimentos pastorais, movimentos religiosos, que não aceitavam esse debate de orientação sexual e identidade de gênero. Então, foi um marco, sim, a inclusão nesse programa, que nos programas seguintes a gente consegue ampliar mais. No Plano Nacional de Direitos Humanos 2, a gente já tem uma menção mais consistente, com um conjunto de outras propostas, e era a partir desses documentos que a gente passa a cobrar aos ministérios, aos governos estaduais e municipais, a aplicação de alguma política. Então, a gente precisava, gente, de alguma brechinha. Hoje vocês falam assim, nossa, vocês ficavam na política de favor ou de pedindo pequena coisa. Mas, na época, isso era grande coisa. Por isso que é importante olhar tudo a partir do contexto histórico. Se vocês pegarem o que foi conquistado lá e trazer para agora, vocês podem dizer que é pequeno. Mas, olhando no contexto histórico da época, foi uma grande vitória. Vamos lá. 99, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a criação do primeiro Disque de Defesa Homossexual do país, fruto de uma parceria do movimento LGBT e do governo do Estado, e que depois deflagrou a criação de outros serviços dessa natureza em vários lugares do país. E eu estou falando, gente, de organização como política pública, com decreto, com estruturação de plano orçamentário, com equipe e tal. Não era uma ação feita pelo movimento, era uma ação dentro da estrutura do Estado. Pode passar? Então, se a gente pegar a década de 90, você tem ainda uma forte ação de política pública na saúde, na resposta comunitária ao HIV/AIDS, né? E que a gente soube muito bem aproveitar para construir as bases de lutas por políticas públicas que vão se materializar mais nos anos 2000. É importante dizer isso. Por quê? Porque quando também da nossa relação com o Ministério da Saúde, com as agências que financiavam projetos no Brasil, a gente dizia o seguinte: não adianta vocês pedirem a nós para levar informações sobre prevenção ao HIV, às doenças sexualmente transmissíveis, que era o nome à época, hoje é infecções sexualmente transmissíveis, sem falar para a comunidade LGBT de cidadania e de exercício pleno da sua sexualidade.
Eu não tenho como falar para essas pessoas de prevenção do HIV se eu não falar de sexualidade e cidadania. Então, a gente alcunhou, na década de 90, uma frase que acho extremamente atual, que é: sem cidadania não há prevenção. Não era possível separar o joio do trigo, dizer, não, aqui, nesse projeto, vocês só vão falar da questão biológica, da questão do vírus, explicar como usa a camisinha e pronto. Mas se você não tem pessoas empoderadas para se reconhecer como pessoas, né, na sua identidade, na sua sexualidade e no seu exercício como sujeito de cidadania, não tem como. E foi aí o grande barato, a grande sacada que o movimento LGBT brasileiro soube construir e aproveitar a oportunidade de transformar dor em luta e em conquista em outras pautas. E aí foi começando. Então, nós temos que discutir AIDS e segurança pública. Nós temos que discutir AIDS e direitos. Nós temos que discutir AIDS e preparação dos servidores públicos para o acolhimento respeitoso. Nós temos que discutir AIDS e assistência social. Porque como que fica a pessoa vivendo com HIV/AIDS, toma um remédio, toma um coquetel, mas não tem comida para forrar o estômago antes de tomar o coquetel. Então, a gente trouxe um debate macro das políticas públicas no campo da AIDS. Claro que a gente sabia que não era dentro do campo da AIDS que a gente ia dar conta disso, mas, a partir daí, a gente deflagrava o debate e utilizava também dos projetos que existiam de diálogo com o Estado brasileiro para começar a pautar outros setores do governo. Então, a gente vai ter, no PNDH1, essa menção importante, que começa a fazer, então, um movimento a sair desse lugar. E aí tem uma outra também, por isso que eu estou assim, surpreso com a apresentação, porque tem algumas coisas que não estão dentro dela. Então, mas agora não adianta procurar outra. Que é também, em 99, o governo brasileiro prepara a posição brasileira para a Conferência Mundial de Durban, que é o quê? Era a Conferência Mundial contra o Racismo. A conferência contra o racismo tinha acontecido em 80 e aconteceu outra em 2001. E daí, então, 21 anos depois. E a conferência era contra o racismo, contra a xenofobia, intolerâncias e discriminações correlatas. Então, precisava também conectar a discussão de gênero, orientação sexual, religiosidade, cultura, outras pautas. Então, o governo não podia simplesmente ignorar a comunidade LGBT. Ainda mais que já tinha no Plano Nacional de Direitos Humanos 1 essa menção que existia discriminação contra a comunidade LGBT. Então, toda essa ação em volta da Conferência Mundial produziu um relatório importantíssimo que chama-se Relatório da Posição Brasileira para a Conferência Mundial de Durban. Isso vocês encontram em qualquer lugar na internet. Né? E esse relatório, pela primeira vez, em 2000, produz um capítulo inteiro com diagnóstico e com propostas para a comunidade LGBT. Olha isso. Gente, tem 20 anos, 21 anos, que a gente tem um documento oficial que organiza melhor as pautas da nossa comunidade. Então, se a gente for ver, é muito novo, né? Tudo muito recente. Não a nossa luta, mas o reconhecimento do Estado brasileiro. E daí, então, tem outra coisa também, em 98, que é muito importante, que é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia,
que também, gente, eu quero dizer isso muito claro, a OAB, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina, nada foi feito porque um dia lá eles se iluminaram e disseram: temos que pensar na comunidade LGBTI. Coitados, sofrem tanta discriminação. Vamos chamar uma sessão ordinária e debater a questão e construir um processo de mobilização para mudar todos os documentos desses conselhos profissionais. Não aconteceu assim. A comunidade que pressionou, o movimento LGBT organizado, que pressionou e que cobrou, ao longo da história, esses conselhos profissionais. Mesmo a OAB sendo uma organização que lutou e que é base para a sustentação da democracia brasileira, ela também tinha um corpo, e tem ainda, conservador, e que esse tema não era prioridade. Então, a gente precisou pautar. Então, é importante que cada jovem que chegue, cada comissão da diversidade sexual que hoje tem na OAB, cada grupo de trabalho que tem dentro de um CRP, Conselho Regional de Psicologia nos estados, cada grupo de trabalho que tem num CRES, num Cefes, Conselho Federal de Serviço Social, foi conquista nossa. E nós precisamos deixar claro isso em todos os momentos também para companheiros nossos que estão dentro desse espaço, que às vezes também acha que tem um rei na barriga e que agora não precisa mais desse contato com a comunidade, com o movimento, porque fala por si próprio. Então, também é um processo que a gente precisa pautar, sim, e cobrar. Quando não tiver diálogo com o movimento social, cobrar. Dizer assim: olha, vocês estão aí hoje fazendo essa comissão e tudo mais, mas teve muitas outras ativistas lá atrás cobrando do teu conselho para que tivesse uma posição em relação à nossa pauta. Então, meu amigo, você está aí desfrutando de uma comissão, de um grupo de trabalho, então respeita o nosso movimento, chame a gente para o diálogo também. A gente não quer ser apenas objeto de estudo ou só para bater palma na hora que o Conselho vai lançar uma campanha. A gente quer construir a campanha junto também. Porque se a política pública, porque também os conselhos é uma espécie de autarquia. Então, ele é misto, né? Que ele é um conselho profissional, mas é um conselho também que determina as regras regimentais de uma profissão. Portanto, também é pública. Então, deve também prestação de contas do que está fazendo de normativas. Então, essas normativas precisam também ouvir a sociedade. Tá? Então, vocês não estão indo lá de favor para ninguém. Vocês precisam ir lá e dizer também: queremos ser ouvidos e queremos ter parte nisso. Tanto é que tem muitas comissões que chamam a comunidade para ser também membro. Tem outras que é só de advogado. Então, depende do lugar. No lugar que já tem uma coisa mais progressista, já tem um diálogo maior com o movimento social. Mas não estou fazendo isso para dizer aqui, para fazer uma contenda contra os conselhos. Ao contrário, a partir dessas vitórias e dessas ações que a gente fez, a gente conseguiu hoje ter 3 grandes conselhos profissionais extremamente parceiros da nossa pauta. Extremamente. Mas é importante o tempo inteiro a gente pensar que, para que eles avancem mais, precisa o tempo inteiro ter a pressão social. Os tensionamentos são necessários. A gente não ficar satisfeito porque agora a OAB criou uma comissão, porque o Cefes criou uma comissão. Porque também a gente tem que tomar cuidado para também não só botar a gente... Não estou dizendo que isso seja uma opção, uma missão da OAB, ou do Cefes, ou do Conselho Federal de Psicologia. Mas nós queremos mais do que uma comissão, porque senão também daqui a pouco fica ali dentro, tudo discutido ali e não se reverbera como política pública para a profissão como um todo. Então, é bom a gente ficar de olho nisso. Tá? 2000, a gente tem uma vitória muito poderosa, que é uma instrução normativa do INSS, que passa a reconhecer, para efeito de benefícios previdenciários, companheiros e companheiras homossexuais no INSS. 2000. Isso fruto também de toda uma luta na década de 90, de casos de pessoas lésbicas, gays, trans,
que perderam tudo na justiça quando seus companheiros ou companheiras faleceram, e a família, que não ligava para nada, para o seu filho, para a sua filha, vinham igual urubu na carniça. Esse é a imagem figurativa, para dizer, a figuração mais forte, como urubu na carniça, para pegar tudo, inclusive retirar até o que foi construído pelas duas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas. Eu perdi tudo na época com meu primeiro companheiro, que faleceu de AIDS por consequência da AIDS em 97, e não tive nada. Acesso à indenização, acesso ao direito de pensão, aposentadoria, acesso ao seguro, a polisseguro da gente, acesso ao financiamento de casa própria, acesso a tudo. Perdi tudo. E isso, muitas juízas e juízes à época não só não aceitavam, como chamavam de relação espúria. Eu lembro de um caso aqui no Rio de Janeiro que a juíza teve a coragem de escrever na sentença que não só não iria reconhecer o vínculo de união afetiva entre uma pessoa gay com seu companheiro, que os dois eram artistas plásticos, tinham uma casa, como também considerava, ele se sentiu no direito de julgar, considerava a união espúria. Olha isso, gente. União espúria. Então, é muito importante reconhecer mesmo todos esses ganhos. Aí vem Maria Berenice Dias, ela teve aula de direito com a Patrícia Manaro, não sei se teve isso. Vem Maria Berenice Dias, vem juiz Roger Halpe Rios, advogado importantíssimo nesse período, e vem com uma avalanche, trazendo outros conceitos para o campo da justiça e disputando esse imaginário do Poder Judiciário. Mas a partir de quê? Das demandas que nós produzimos. Porque chegou um momento, a gente disse, estamos perdendo? Vamos, então, acionar o Poder Judiciário. Várias ações pelo Brasil todo. Não está reconhecendo? Ação. Mesmo que a gente perca, mas precisa construir um volume de ação para produzir uma prioridade, uma visão também do Poder Judiciário sobre a nossa pauta. Tá? Outro ganho também foi em 2002, com o lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos 2, e aí, já baseando-se no relatório de 2001, da posição brasileira para a Conferência Mundial de Durban, esse relatório pautou o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos 2, que era o documento, gente, que orientava o Estado brasileiro como agir na pauta de direitos humanos. E aí, então, nesse documento havia 10 metas específicas para atuar com a população LGBT, avançando no reconhecimento da diversidade sexual no campo da cidadania. 2002, há 19 anos atrás. Então, vocês imaginarem, é um bebê, né? É muito recente, tudo. Né? E aí depois a gente tem, em 2003, eu estou assim, desesperado, depois eu vou mandar para vocês a apresentação corrigida, que não é essa. E tem também, em 2001, a criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, ainda no governo Fernando Henrique, que a gente reivindicou, a comunidade LGBT, dentro do relatório para a Durban, a criação de um conselho. E quando voltou da Conferência Mundial, o governo brasileiro iniciou o processo para criar o conselho, e ainda em 2001 instalou o Conselho Nacional. E aí o Conselho Nacional tinha LGBT, negros e negras e população indígena. Foi feito um conselhão com essas 3 áreas. No primeiro momento, todo mundo, cada setor desse, reivindicava um conselho próprio, para chamar de seu. Mas também a gente viu que, naquele momento, talvez seria importante
para fortalecer as lutas, né? Um apoiar o outro. E assim, então, não fizemos oposição, dentro do governo Fernando Henrique, à criação desse conselho com 3 temáticas. E aí, então, eu elaborei o decreto, a proposta junto com o doutor Ivaí Augusto, no primeiro momento, e aí achava muito feio. Eu lembro que as pessoas, não sei se com a Alice, mas eu falei com Marisa, com outras pessoas, eu achava muito feio, eu que elaborei a proposta do decreto, né, ser também já nomeado para o Conselho Nacional. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, deixa rolar isso, nomeia outras pessoas e tal. E aí o primeiro grupo nomeado foi Luiz Motti, Janaína Dutra, do Ceará, primeira advogada trans do Brasil, e Ione Lindgren, aqui do Rio de Janeiro. Então, tinha 3 pessoas da comunidade LGBT compondo esse Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Aí, então, em 2002, tem o programa, que aí o Conselho já influencia também sobre isso. E tem uma outra vitória também, que aconteceu em 2002, que não está aqui, que é também a inclusão no plano plurianual do orçamento brasileiro. Do quê? De uma frasezinha chamada criar programa federal de combate à homofobia. Então, essa era uma diretriz, Alice, orçamentária. Porque, gente, uma coisa é a luta nossa, mas com o Estado brasileiro, com o Estado, você também tem que buscar estratégias formais para você introduzir ganchos para depois, no ano seguinte, você lutar para avançar mais ainda. Então, é tudo passo a passo, acumulando forças. Não é tudo de uma vez. E aí, em 2003, Lula, eleito presidente da República, a gente saía de uma eleição, em 2002, babadeira, com Lula assumindo diversos compromissos com diversos setores da sociedade. E aí, nós mesmos, eu, por exemplo, sou petista, né? Mas eu não sou daquele, e a Alice também não é, eu vou falar logo com ela, porque tem gente daqueles que é petista roxo, que não aceita crítica e que não critica os meus dirigentes partidários ou os dirigentes governamentais. Se vacilar e errar, eu vou falar sim, porque o nosso papel, inclusive, é de tentar corrigir rumos e fazer com que assuma o seu papel de compromisso, de manter o compromisso com a sociedade, com os compromissos que foram assumidos na eleição. Então, meu bem, não espere da gente, né, Alice, uma postura de amém, 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 que não vai ser. Até porque, se eu tiver que escolher entre a causa, eu já falei isso dentro do meu partido, entre a causa e o partido, eu vou escolher a causa. Então, não me ponha nessa situação de ter que escolher. Portanto, é necessário que o partido se paute pela pauta, pela agenda nossa. Bom, e aí, então, vem o governo Lula e a comunidade, assim, numa energia, querendo, né, que aí cria a Secretaria Especial de Direitos Humanos, no Ministério da Justiça, já existia, mas não tinha um poder de ministério, era uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, mas aqui já passava a ter um status. E, a partir desse período, então, a agenda LGBT começa a ser gestada como política de direitos humanos. Mas vocês vão ver que teve um périplo aí, né? Uma caminhada. Plano Nacional de Direitos Humanos 196, relatório de Durban 2000-2001, criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 2001, Plano Nacional de Direitos Humanos 2, para chegar, então, nisso aqui. Então, quando vocês vão pensar, desenhar as políticas também nos municípios e nos estados, tem que pensar que precisa construir um passo a passo. Nada vai sair de uma vez, até porque, gente, a gente precisa construir uma coisa chamada cultura de direitos, porque não adianta a gente construir uma cidadania formal apenas por decreto ou por aprovou uma legislação
mas se não tiver construído uma apropriação cultural da importância da temática naquele governo, naquele setor público, não é só no governo, mas junto aos servidores públicos, junto aos órgãos, tem que começar aquilo a ser visto como agenda. Hoje, por exemplo, mesmo com setores conservadores, eles têm um certo prurido, eles recebem, eles podem até dizer, podem até colocar lá como o último da pauta, mas não vai dizer na tua cara que não vai fazer nada. Né? Vai jogar lá no último da fila, não vai dar consequência, fazer um Sumiu processo. tua voz, eu acho. Oi? Alô, vocês estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo, Eduardo. Então, é importante compreender isso. Bom, vamos lá. E aí, então, tem a secretaria, e aí tem toda uma expectativa, pode passar, Gregory, por favor. Tem toda uma expectativa nesse governo de, então, no governo Lula, a gente conseguir tudo já. Né, Alice? Era um negócio assim, já. Aí a gente vai para o Encontro Brasileiro de Lésbicas, Gays, Travestis, Transsexuais, Bissexuais, em Manaus. Encontro bombando. Mais de 600 pessoas do Brasil inteiro, ativistas, assim, tinindo. Tinindo. Tenho saudade daqueles encontros, né, Alice? Todo mundo cobrando. 10 meses de governo e não tinha nada. Nada, 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 nada. Como assim? Falou tanto de governo Fernando Henrique e agora, 10 meses de governo, não foi sinalizado nada concreto. E aí o governo, para poder aliviar a história, manda o cara que o movimento era apaixonado por ele, que era o doutor Ivaí Augusto ali, lembra? O doutor Ivaí Augusto, que é um fofo, a gente é apaixonado por ele até hoje, que dentro do governo Fernando Henrique era o cara que dialogava com a gente o tempo inteiro. Um homem negro, muito sensível com a temática dos direitos humanos, manda ele representar o governo federal numa mesa para discutir política pública. Aí, quando a gente viu, a gente falou, a tática é o quê? É nos encabelar, porque a gente não vai bater num amigo desse, um cara que sempre apoiou a nossa causa. Mas aí a gente foi lá e falou com ele, amigo, nós vamos te bater, e bater forte, porque a gente tem pauta e já vai fazer um ano que o governo não fez nada ainda para a gente. Então, foi assim, gente. E não foi... E aí, para dizer, a maioria das pessoas que lideraram, inclusive, esse processo da cobrança, foi militantes, inclusive do PT, né, Alice, na época do movimento, que disse, não, nós estamos aqui para deixar bem claro que nós somos o primeiro movimento, estamos cobrando do governo, cadê as pautas? E dali, então, o governo, 20 dias depois, chama, então, o movimento, compõe o novo grupo do Conselho Nacional LGBT, e aí permanece a Janaína Dutra e a Ione Lindgren. E aí eu sou convidado para compor esse segundo mandato do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. E aí a nossa tarefa dos 3 que foram eleitos no Encontro Brasileiro era colocar em prática a pauta que o movimento aprovou nesse Encontro Brasileiro de LGBTI em Manaus. Então, a nossa tarefa era construir o Programa Brasil Sem Homofobia, era o nome da época, né, Alice? Na época, ninguém reivindicou a LGBTfobia, é um processo. Foi um acúmulo teórico que, aos poucos, né, foi-se... Daqui a pouco a gente vai compreender que talvez não é mais LGBTfobia, daqui a pouco a gente vai compreender que é melhor, então, a pauta contra a discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero. Eu já estou pensando que talvez a gente vai voltar para a pauta lá, porque tem várias reivindicações identitárias que talvez a gente vai pensar nisso. Mas eu não vou debater isso agora, porque não é o tema que eu estou com tarefa de discutir. Então, e aí, então, em 2004, olha aí em cima,
lançamento do programa Brasil Sem Homofobia, com o objetivo de promover a cidadania e os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e discriminação. Foi articulado entre o movimento LGBTI e o governo federal. Então, aqui bonitinho falando, né? Isso foi uma articulação de mais de 6 meses, de novembro a maio, de novembro de 2003 a maio de 2004. Vocês viram aí que foi bem rápido. Mas isso, eu me lembro que essa comissão que foi criada para o Brasil Sem Homofobia, nós visitamos em reuniões em Brasília 32 vezes, para reuniões com o Ministério, para a pactuação com setores mais conservadores, na aliança do governo, que também tem outra questão, que o Tony já falou, do advocacy, né? A gente também sabe que nem tudo que a gente quer, a gente consegue colocar dentro de um programa. Então, a gente tem que ficar ali negociando para garantir que as pautas que a gente acha fundamentais entrem e outras pautas que a gente negocia para tentar manter o que a gente quer, mas tentando dialogar com esse arco de alianças que os governos têm. Não só o governo Lula, qualquer governo. A gente não é um partido que governa uma instituição de Estado, né? É uma aliança de partidos e isso sempre é muito complexo. E aí o Brasil Sem Homofobia foi um marco histórico que pautou Ministério da Cultura, com editais importantíssimos, não sei se vocês lembram, que apoiou diversas paradas do orgulho LGBT pelo país, que apoiou editais de manifestações, expressões artísticas, culturais da comunidade LGBT pelo país. Você imagina, eu lembro do primeiro parecer, gente, 2003, ainda antes do programa, Gilberto Gil estava no Ministério, e eu cheguei lá para o Gilberto Gil e disse: Gilberto, tem que reconhecer as paradas como eventos culturais, como manifestação cultural. Ele, tá bom, provoca aí, já que a parada do Rio foi a primeira, provoca, manda para a gente. E aí foi um babado. Eram aqueles grupos de pareceristas, tudo elitista, que via arte apenas no conceito das 7 artes, das artes, né, da elite. E aí a postura que o governo Lula trazia e que o Gilberto Gil trazia era de trazer uma outra perspectiva da cultura, das culturas, da diversidade cultural, da cultura dos ribeirinhos, da cultura dos povos indígenas, de diversas perspectivas. E daí, então, ele então tem na mão um parecer horroroso, dizendo que não ia reconhecer a parada do Rio de Janeiro como uma parada, como uma manifestação cultural. E aí foi toda uma discussão que levou mais de 8 meses, e depois, então, a parada do Rio foi considerada a primeira como manifestação cultural e foi a base para fazer os editais de cultura que o Ministério da Cultura começou a fazer. Então, é importante isso, vocês verem. Tudo a gente precisa ter um marco inicial para ser um parâmetro para a gente dar um passo mais à frente. Então, é aquela coisa do trabalho de formiguinha, né? Nunca já logo de cara. Outro passo importante no campo da segurança pública, e foi um marco, teve, claro, muitos debates anteriores, mas a primeira vez que a gente consegue reunir a militância nacional com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e estudiosos de segurança pública das universidades, foi em 2007, com um encontro de mais de 500 pessoas num Seminário Nacional de Segurança Pública em Cidadania LGBT, no Rio de Janeiro, com essas pessoas todas. Foram 5 dias de seminário e a gente teve que fazer um trabalho louco nos primeiros 2 dias, que era o quê? Primeiro, juntar os policiais militares, que tinha divergência com os policiais civis. Então, não dava para botar logo de cara o policial civil com o policial militar com o policial federal, que já ia dar a pau. Então, primeiro tinha que discutir a pauta LGBT separadamente.
com eles. Segundo, tinha que discutir a pauta LGBT com próprios militantes, para tentar construir uma agenda comum entre os militantes. Depois dos militantes, com a academia. Depois, a academia com a polícia, porque também tinha briga que a polícia também não reconhecia, e muitas das vezes não reconhece até hoje, os estudos que fazem sobre as políticas de segurança. Para depois, a gente juntar esse povo todo num auditório com 500 pessoas. Você imagina a doidice disso. No final, deu certo, né, a metodologia, e saiu, então, com um conjunto de orientações para se trabalhar no âmbito da segurança pública para acolhimento, recepção e atendimento não discriminatório nas delegacias. Se fazem, é outra coisa. É outro debate, né, Liz? Outro, investigação dos crimes. Quais os protocolos que tem que seguir? 3, monitoramento das políticas de segurança, com dados, informações e tal. 4, ações de formação continuada das polícias. Então, vocês veem que não foi de agora. Hoje já tem desenho, já tem propostas de como trabalhar com a formação, com a segurança e tal, mas surge daí. 2007 também, nós temos, aqui no Rio, a criação da Câmara Técnica no Estado do Rio de Janeiro para a elaboração do Programa Estadual de Combate à Homofobia e Promoção da Cidadania da população de gays e lésbicas, tarará. Um decreto, gente. E aí foi um chamariz. Eu lembro que, na época, vários estados me mandam esse decreto, eu quero fazer aqui também, não sei o quê. Tarará. Foi muito, muito bacana. E que não era uma coisa do movimento, era uma coisa dentro de governo, dentro de política pública. E depois, tem uma crítica que eu tenho que fazer que não está aqui, mas tomara que apareça em 2008, que eu estou vendo já aqui, o que eu acho que não aparece. Em 2008, o governo federal, na história de elaborar uma proposta de plano nacional, revoga o Programa Brasil Sem Homofobia, Alice, e cria o Plano Nacional de Cidadania LGBT. O argumento é que tinha que ter metas estabelecidas, tarará. Porém, o plano também não tinha. E aí trocou 6 por meia dúzia, mas essa meia dúzia era menor do que o programa, porque o programa, como tinha um marco fundador, uma coisa simbólica, era muito forte quando as pessoas falavam Programa Brasil Sem Homofobia, nas instâncias judiciais, tarará, tarará. Então, eu acho que foi um grande equívoco da gestão da área de direitos humanos à época, isso eu falo internamente também, dentro do meu partido, de ter tomado uma decisão dessa tão séria, sem ter tido uma discussão maior com a própria comunidade que ajudou a produzir o Programa Brasil Sem Homofobia. Essa é a crítica que eu faço, que eu acho que, por conta dessas coisas de querer inaugurar, Alice, um novo nome, né, para ser da minha gestão, e aí isso a gente vê até hoje, né, em várias coisas, que chega um novo e troca o nome de alguma coisa para poder dizer que agora é novo. Então, eu acho que isso, na minha opinião, precisava ter sido consultado melhor. Pode passar, companheiro Gregor. Eu vou ter que dar uma agilizada, tá, gente, por causa do tempo. 2008, isso aqui, nós temos um marco importantíssimo, que é o lançamento das diretrizes nacionais para o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. É a primeira vez que tenta organizar esse processo. Claro que toda vez que tenta organizar e normatizar, tem problema. Logicamente que hoje tem diversas críticas, né, a essas diretrizes, não as diretrizes em si, mas as políticas públicas que foram implementadas ou que não foram implementadas
para garantir que essas diretrizes fossem efetivamente, como é que eu vou dizer, aplicadas para garantir o processo transexualizador. Até hoje, a gente vive na luta para que ainda questões básicas no campo do processo transexualizador seja garantido. Acesso à hormonioterapia universal, a questão das cirurgias para designação de gênero, né? A questão dos direitos. Então, tem diversas coisas aí que estão colocadas, mas toda a base do debate hoje, essa diretriz teve um papel importante. 2008, aí tem, então, a realização da primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas LGBT. Vocês estão vendo aí que está LGBT, precedida de etapas estaduais, que representou um marco na elaboração e construção de políticas públicas em um conjunto com a população LGBT, fortalecendo a participação social. Nesta conferência, um movimento liderado pelas lésbicas, com razão, elas reivindicam que era necessário fazer um movimento para trabalhar na ampliação da visibilidade do movimento e das pautas lésbicas, que o L viesse na frente da sigla. No primeiro momento, teve uma incompreensão e também um processo de misoginia de alguns setores dentro do movimento, que foram contrários a essa proposta. Mas também setores, mesmo de homens gays, também apoiaram, tanto é que foi aprovado pela maioria. Mas, no primeiro momento, as lésbicas tiveram que lutar muito para garantir que esse debate fosse efetivamente incluído dentro da conferência para que ele fosse estabelecido e depois conquistado esse direito. Logicamente que a gente poderia aqui com a Alice, talvez até a gente poderia pedir ao Tony para a gente talvez ampliar esse debate em outras aulas, que a gente possa discutir também as questões da sopinha de letrinhas. Acho que valeria a pena, para a gente também ver como que isso se acomoda naquele tempo histórico e no tempo de agora, né? Mas eu acredito que ainda tem muito por fazer. Nós, gays, temos que muito fazer autocrítica e abrir e também, em dado momento, a gente também sair de cena para que mulheres possam também ocupar espaços de visibilidade e de pauta. E nós também, porque tem muito aquele papo assim, por que não luta? Por que não se coloca? Sei o quê. Mas, gente, tem problemas estruturais, questões também que a gente precisa compreender, e talvez o nosso papel também. E aí tem outro dia uma lésbica falou para mim, Alice, assim, eu que não sou boba, eu agora estou explorando vocês mesmos, explorando o corpo gay. Vocês não estão aí por dentro da gestão? Me fala tudo como é, que eu quero entender tudo como é que é por dentro, para depois eu disputar. Aí eu achei maneiro, eu falei, não precisa disputar, não, vamos juntos já, vamos na reunião junto. Então, acho que também tem um movimento que nós precisamos fazer. Vai ter uma reunião. Aqui no Rio eu já faço isso muito. A Patrícia Esteves, que é uma companheira militante, vamos junto para a reunião tal? Mas, Cláudio, que eu vou me meter nesse tema? Eu nem tenho domínio sobre isso. Mas passa a ter. Passa a ter. Então, vamos embora. Então, acho que também a gente precisa fazer esse exercício, e não é de bondade, não. Eu acho que a gente precisa também ser responsável, porque tem uma coisa que eu aprendi, a responsabilidade de ser maioria é de também cuidar dos segmentos que são mais fragilizados ou que têm menos visibilidade dentro da sigla. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Não é uma postura, como é que fala, condescendente, de coitadinho, nada disso. Mas é uma postura de inclusão e de conexão, de abertura. Eu acho que falta isso. Muitos lugares ainda tem aquela coisa assim, eu vou chamar essa raça, eu vou chamar não sei o quê, ainda tem isso hoje. Então, vamos aprender que só se faz movimento social
LGBTI, se a gente também tiver essa compreensão. Eu não vou saber as pautas das mulheres, então eu preciso ter as mulheres para eu aprender com elas. Elas não vão conhecer a pauta gay, então também vai aprender com a gente. E nós vamos aprender junto. Outras coisas nenhum dos dois vão saber, a gente vai ter que ler junto para tentar construir um denominador comum para poder atuar naquilo. Então, também é um processo que a gente precisa aprender. E a conferência, gente, para quem está entrando na militância há pouco, isso aí, gente, assim, é um marco histórico. Foi a coisa mais linda do mundo. Você imagina uma conferência aberta por um presidente da República, gente, dizendo que a nossa pauta é importante, que o que for debatido aí vai ser pautado vão ser pautadas tudo nos ministérios. Isso foi um marco, gente, marco histórico importantíssimo. Pesquisem, busquem artigos para ler, que tem muita coisa aí. 2009, lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que trouxe um pouco mais de avanço na formulação de políticas públicas para a LGBTI, na perspectiva da transversalidade de temas. Você está vendo aí? Lá atrás, nós brigamos para ter uma frasezinha dizendo sapatão, viado e travesti sofre discriminação, que foi o que a gente conseguiu, a gente queria mais. A gente conseguiu. Aí, em 2002, a gente consegue colocar um diagnóstico um pouco maior e 10 metas. Aí, em 2009, a gente consegue colocar um conjunto de ações mais consistentes e já fazendo transversalidade com a questão de gênero, com a questão racial, com a questão de moradia, com a questão de saúde e outras questões de direitos humanos. Então, é muito importante compreender isso. E essa discussão de transversalidade foi a partir de onde? A partir do Programa Brasil Sem Homofobia, que já tinha lá uma coisinha chamada Ações de Políticas Públicas Transversais, que já dizia que tinha que ter no Ministério da Mulher política para as lésbicas, para as mulheres bissexuais, para as trans, que já dizia que, na questão da CEPIR, Política da Igualdade Racial, que tinha que olhar as negras e negros, ciganos, tarará, LGBTs. Então, vocês veem que tudo vai se conectando. O que eu quero mais, vocês menos se preocuparem com essas datas, com essas coisas que eu vou passar para vocês, é entenderem esse novelo de como as coisas vão se conectando a partir de um acúmulo de forças. Nada é assim. Começou agora. Arrasei. Tombei. É para lacrar, né? As lacrações todas de hoje. Não tem lacração nessa nossa luta. Isso foi muito, muito babado. Vamos lá, próximo. Aí, aqui, então, tem a conferência, tem o lançamento do programa. Pode seguir, Gregor. Criação da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT. Vocês veem, gente. A gente criou o Programa Brasil Sem Homofobia lá em 2004 e só 5 anos depois que a gente conseguiu construir um órgão dentro de um governo, inclusive, democrático, e um governo mais progressista. Então, isso também é bom para demonstrar que não é porque a gente elegeu um governo progressista na nossa cidade que já é de líquido e certo a garantia que vai se aplicar tudo. Por isso que a gente tem que disputar o tempo inteiro as pautas, cobrar. E quanto mais for amigo nosso, mais é que a gente tem que cobrar ainda. Porque pode ser que deixe a gente para trás para priorizar outras pautas que estão sendo cobradas. 2009, lançamento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT e Direitos Humanos, com 51 diretrizes e 180 ações aprovadas na primeira Conferência Nacional. Que aí é uma crítica que se tem hoje, que teve um emaranhado de propostas da conferência, mas que não se teve instrumentos de monitoramento para a aplicação do plano. Mas o plano é uma referência muito importante para tudo que se pensa de política pública até hoje. Pode passar? Gregory, pode passar?
meu querido, meu amor, eu vou ter que fazer um caco. Anos 2010, década de 2010 em diante. 2010, instituição do dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia, por meio de decreto federal. Isso foi importantíssimo para que o movimento cobrasse de prefeituras, de governos estaduais, a execução de eventos oficiais marcando a data. Hoje já são mais de 300 cidades brasileiras que fazem eventos nessa data na gestão pública. Se a qualidade do evento, se faz como a gente gostaria, é outra discussão. Mas é muito importante. Aí depende do papel que o movimento vai cumprir dentro da cidade. Mas isso é um marco, né, gente? Isso é muito importante. Outra também foi a instituição do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT. Na verdade, foi o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, criado em 2001. Ele é reconfigurado e estabelecido, então, agora só como Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, porque desse conselho saiu o negro e indígenas para o Conselho de Igualdade Racial. E aí ficou somente a gente. Por isso que eu estou falando que essa coisa de ficar... instituiu, mas, na verdade, já existia. Então, parece que é um novo conselho. Na verdade, ele foi reformulado. Então, também tem essa coisa de... Eu sou o pai, né, da criança, a mãe da criança. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa avançar um pouco mais e ter uma generosidade reconhecendo que isso foi construído anteriormente. Mas é importante dizer que, então, a gente tem um conselho nacional instituído que serviu como base para estimular também a criação de conselhos em outros estados. Em 2011, por exemplo, a gente cria aqui no Rio de Janeiro o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT. E o papel do conselho a gente vai discutir lá depois, na aula, na terceira, como ele é importante para pautar as questões. 2011, estabelecimento da Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A partir daí, então, tem uma portaria que determina como trabalhar a questão da integralidade, de um olhar para a situação das pessoas LGBTI no campo da saúde e não ver só AIDS, só um tema específico, que a gente tem demandas em todas as áreas de saúde. E como conectar essas áreas, respeitando as nossas demandas e fazendo um atendimento humanizado e não discriminatório. Aí vocês falam assim, atendimento humanizado, mas isso não é o princípio do SUS? O princípio, mas isso tem que virar uma prática. E isso precisa de muita ação nossa. 2011 ainda tem o estabelecimento da política... não, 2011 ainda o lançamento do módulo LGBT no Disque 100, que é criado o Disque 100 Direitos Humanos, e aí dentro do Disque 100, então, a gente consegue construir um módulo para poder organizar as pautas, as demandas de denúncias de LGBTfobia do Brasil inteiro. Então, gente, só tem 10 anos que a gente começa a registrar efetivamente as denúncias no Brasil. Pode passar. Em 2011, equiparação em direitos às uniões heterossexuais, quer dizer, as uniões entre lésbicas, gays, casais trans, afetivos. Nós conquistamos, então, a isonomia de tratamento para a questão da união civil, pelo Supremo Tribunal Federal. Através de quê? De duas ações. Primeiro foi a DPF 132, aqui do Rio de Janeiro, apresentada em 2008, e, anos depois, a ADI, que é a Arguição de Inconstitucionalidade, né, pelo Distrito Federal. E essas arguições elas cobravam da Suprema Corte perguntando se pessoas LGBTIs poderiam ser tratadas como cidadãos de segunda classe.
para a questão da união civil. E aí, é claro que o STF teria que responder que, se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, que, nesse caso, precisava, então, tomar alguma atitude. Então, era uma pergunta com uma cobrança, e que, então, o STF estabeleceu, daí em diante, o reconhecimento. Estou falando, claro, gente, a grosso modo. Já foi dada essa aula e também já tem vários artigos, várias produções sobre o assunto. Mas isso é um marco importantíssimo. 2011, ainda, a gente tem... e é importante dizer aqui que vários casais de lésbicas e de gays e trans, no mesmo mês, maio, que é garantido esse direito, a gente faz outra estratégia, que é o quê? Converter as uniões civis em casamento. Por quê? Porque na lei de união civil diz o seguinte, que as pessoas conviventes em união estável podem converter suas uniões em casamento a qualquer tempo. Portanto, já que a gente tinha o direito, no STF, no mesmo mês, por exemplo, eu e meu companheiro à época, entramos aqui na Justiça Carioca pedindo a conversão da nossa união em casamento. E nós fomos o primeiro casal gay no Rio de Janeiro a ter a união reconhecida. Então, vocês veem que o tempo inteiro é também, a partir de uma conquista, a gente estabelecer outra conquista. E assim vai acumulando direitos. Em 2011, nós temos a segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, que também trouxe outras pautas e revisou pautas importantes da Conferência de 2008. Em 2012, nós temos a inclusão da homofobia como motivo presumido de delito nos registros de ocorrência aqui do Rio de Janeiro, e que aí serviu como também referência para vários estados fazerem o mesmo. Eu estou apenas pegando os marcos iniciais, depois tem vários lugares, coisa até que foi andando. 2012, a criação do Comitê Técnico de Cultura, com o objetivo de formular políticas públicas de valorização da cultura LGBT para o Ministério da Cultura. E aí, para vocês terem ideia, a estratégia com a cultura começa em 2002, mas a gente só vai ter, 2003, quer dizer, mas a gente só vai ter efetivamente um comitê técnico, porque antes era um grupo de trabalho, vai ter um comitê técnico para formular as políticas, para influenciar as políticas do Ministério em 2012. Então, para vocês verem como esse processo se dá. 2011, a página 11, Gregory. 2013, a criação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Sistema Nacional LGBT. Isso vem de um acúmulo também do próprio governo anterior, do governo Dilma. É no governo Dilma que é debatido o assunto e é lançado, mas aí depois vocês vão ver que no governo Temer houve uma fragilização e um enfraquecimento dessa proposta, infelizmente, que ele vinha num crescente que era implantar um sistema nacional onde conectasse todos os órgãos de governo, estaduais e municipais, com o objetivo de monitorar as políticas, ter um sistema de dados unificado, criar também um sistema de fundo a fundo, de repasse de recursos federais para as políticas públicas locais, e isso, infelizmente, não aconteceu. Mas é uma base aí que a gente vai usar para a eleição de 2022, será uma das grandes pautas nossas. 2013, houve, então, depois, então, daquilo que eu expliquei, houve lá em 2011 ainda a conversão de muitas uniões em casamento, e continuou em 2012. E chegou um momento que o Conselho Nacional de Justiça
com demandas dos estados, com tribunais estaduais já passando a reconhecer diretamente a habilitação para o casamento, com ações no nível nacional do Ministério Público, mandatos do Jean Willis, foram várias ações juntas, o Conselho Nacional precisou fazer uma resolução para logo regulamentar, normatizar, no nível nacional, a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso, então, desde 2013, não tem mais nenhuma contenda sobre o assunto, pelo menos do ponto de vista jurídico. Se tiver, é apenas uma questão de preconceito ou discriminação de um oficial de cartório ou de um profissional de cartório. Mas que também, se isso acontecer, vocês vão para a ouvidoria ou corregedoria de justiça e denunciam o cartório, denuncia o oficial, a oficiala. E aí isso dá um babado fortíssimo. Hoje está diminuindo cada vez mais tipo de denúncias com relação a isso. Porque também a gente fez um trabalho, pelo menos aqui no Rio, em alguns estados, um trabalho muito forte de preparação do sistema de cartórios para receber essa demanda. Pode passar, Gregory. Aí teve também uma reformulação, uma redefinição e apreensão do processo transexualizador no SUS, trazendo diversas outras perspectivas, a questão de como melhor organizar a questão do medicamento, da cirurgia, da autorização para a criação de outros centros, de como trabalhar a inclusão desse processo dentro do Sistema Único de Saúde, e assim vai. Mas continua num processo muito, muito sério de fragilização. Por isso, a gente precisa continuar lutando por isso. 2014, a criação do Comitê Nacional de Políticas Públicas LGBT no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos. 2014, ainda, a inclusão do nome social no Exame Nacional de Ensino Médio. Olha isso, gente. Há 7 anos atrás, já se incluiu no exame. 2016, realização da terceira... Claro que nada disso é fácil. Imagina você preparar lá os profissionais no Enem, aí continuar... Teve muitas denúncias no primeiro ano com relação a não respeitar, e aí, no ano seguinte, você chamar os profissionais para revisar, incluir na capacitação a questão do tema. Então, é assim, e vai. 2016, a realização da terceira conferência. Aqui já estávamos no momento de bastante fragilização, né, Alice? De bastante preocupação, porque o governo Dilma vinha sofrendo ataques fortíssimos de grupos que já estavam se configurando desde 2015 contra ela e contra o governo, buscando uma tentativa de tomar o governo. Isso é muito claro, e vem depois com o golpe em 2016, né? Muito grave, né? E que a presidenta Dilma sofreu esse revés, né? E todas as políticas de direitos humanos, de fortalecimento democrático, de transferência de renda, todas as políticas contemporâneas, progressistas, foram ou esvaziadas, ou eles deixaram os nomes lá só para dizer que estão fazendo, para não ter uma oposição ainda maior. Então, de lá para cá, a gente vem tentando, brigando para minimamente manter as coisas, mas a gente sabe que de lá para cá fragilizou bastante. Pode passar? Dá até uma tristeza falar disso. E aí o reconhecimento e o uso do nome social e da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. A Dilma ainda saiu um decreto. É importante dizer aí, não sei se a Alice vai recordar comigo, que tinha um pacote de medidas que na conferência ia se assinar, e na última hora saiu, não estava a pastinha do processo que ia assinar o decreto de nome social, porque foi se acordado com o governo que na conferência nacional, na abertura, a presidenta iria assinar várias medidas.
E à medida que nós, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, entendemos que era simples, mas que seria de um marco simbólico muito grande, que era o reconhecimento do nome social e da identidade de gênero de pessoas trans. Aí chega na hora da abertura, está lá assinando contra o genocídio de pessoas da juventude negra, pela notificação das mulheres vítimas de estupro. E eu estou vendo lá que negócio, todo mundo assim nervoso. E aí eu comecei a gritar, cadê o nome social? Cadê o nosso decreto? Aí um pergunta, mas, Cláudio, calma, vai ser depois. Eu falei, gente, não vai ser depois. Estão fingindo, estão olhando para mim e estão dizendo que não vai ter nada. Aí começou. Aí daqui a pouco, todo mundo, a plateia, lésbicas, gays, trans, junto, uníssono, disse, cadê? Tem que assinar, tem que assinar. Claro, gente, eu não estou falando aqui da presidenta, a gente tem que tomar cuidado com isso. Estou falando de uma estrutura de governo que, dentro de um hibridismo de alianças, nem tudo acaba sendo retirado da própria presidente, a decisão, às vezes. Né? E aí não estava lá. E a presidente dizendo, o quê? O quê? Cadê o documento que o Cláudio está pedindo para assinar? E foi um bafo. E aí, no dia seguinte, a presidente assinou. Então, essa é a história também dessa questão aí. Né? Então, de novo, mostrando que tudo que a gente conquistou, mesmo nos governos democráticos, não foi uma dádiva, foi o processo de mobilização nosso. Né? Você quer comentar algo, Alice? Eu acho que Brasília tem um bichinho lá que vive sumindo com as coisas, né? E é impressionante, porque quando foi a primeira conferência, né, houve toda uma articulação aqui no Ceará que eu acabei não saindo como delegada. Mas tudo bem, teve uma situação muito pesada, muito nada ético aqui, entendeu? Aí minha companheira, na época, queria fazer uma carta para mandar para Brasília, para todo mundo. Então, eu falei, você não vai fazer nada. Vai ficar na tua, não vai dizer absolutamente nada. E aí deixamos. Quando passou uns 15 dias, ligaram do gabinete do ministro, me convidando para ir para a conferência. Oh, que legal, né? Nem estava acreditando no que eu estava ouvindo. Pois tu acredita que toda a minha documentação sumiu na hora eu não tinha informação nenhuma quando era para ir tipo assim, a reunião é amanhã, né? Quando foi 2 horas da madrugada, me ligaram lá de Brasília, dizendo que a minha pasta tinha sumido, porque eu até então não sabia que hotel eu ia ficar, que passagem que eu ia, nada, absolutamente nada. A única coisa concreta As que eu sei... conspirações palacianas, né, Alice? Pois é, né? E aí eu fiquei impressionada com isso. Mas aí os caras lá, não, você vem para cá, você arrume sua mala, vá cedo para o aeroporto e fique lá plantada, que assim que tiver, entendeu, o login, a gente passa para você. Olha, cara, parece coisa de outro mundo. Eu nunca falei isso, estou publicizando agora, até porque eu entendo essa questão, né, do documento, que às vezes caminha por aí mesmo, né? Cada um na sua esfera. Quer dizer, por que isso, né? Mas é porque isso incomoda. Né? Fazer a aprovação do nome, reconhecimento do nome, é uma que é extremamente necessário, é dignidade, é resgate. Né? Mas, olha, os interesses são tantos que o povo perde a noção das histórias. Né? E eu E é ficava por isso, muito... Alice, que a gente precisa, mesmo que sejam parceiros nossos dentro da gestão, nós temos que acompanhar passo a passo cada fase daquela construção de política pública. Não tem essa. E não é questão de desconfiança, né, Alice? E a gente tem que deixar claro isso para o nosso companheiro ou companheira gestora, que não é questão de desconfiança, é uma questão que ele cumpre o papel dele e dela lá dentro da gestão e nós cumprimos o nosso de controle social. É isso. Sim. Né? E é necessário, é necessário. E é necessário a gente aprender, inclusive, a fazer isso, fazer o controle social. E uma coisa que eu acho muito importante e necessário que a gente discuta também, Cláudio, é a questão do poder. Né? Pô, eu tenho 65 anos, eu nunca imaginaria que alguém ia ser contratado para trabalhar
dentro de uma esfera governamental para ser, e sendo lésbica, gay, travesti, transexual, em defesa da gente. Lá, 43 anos atrás, eu nunca pensava num troço desse. E aí, o que é que isso, né? O quanto ramificou, né? E quantas pessoas não se empoderaram nesses processos, né? E quantas pessoas, inclusive, lamentavelmente, não se perderam também nisso. Sim. A gente sabe disso. Então, é importante a gente estar colocando, porque eu sempre falo, poder é uma coisa. Eu quero poder, como todo mundo quer. Hipócrita é aquele que diz que não quer o poder. Agora, que poder nós queremos? Eu acho que isso tem que ser discutido, né? Eu quero Exatamente. compartilhar, eu quero uma coisa horizontal, não uma É, coisa onde só eu me favoreça nos processos, exatamente. E que né? tenha, É que esteja importante. conectado numa causa, num princípio, numa busca de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, não é poder pelo poder, é isso que você está falando, Sim, né? E também a questão de, inclusive, o papel nosso de controle social e de pressão ajuda, inclusive, a não deixar com que esses companheiros ou companheiras se desviem no meio do caminho quando entra na gestão, porque é a tal da mosca azul, né? Foi mordido pela mosca azul. As pessoas, quando entram na gestão, no poder, se ela não tiver uma base sólida da origem dela, do que ela vai defender e o que, se não der certo lá, ela volta para o mesmo lugar que ela estava, se ela não tiver isso muito claro na cabeça dela, endoidece e muda verdade. totalmente de perspectiva, né? Acho que é muito Sim. legal o que você está falando. Vamos lá. Pode passar para o próximo? Aqui então, olha, outro marco importante, não, ainda tá aqui. O marco importante aqui foi uma grandíssima vitória, que provavelmente a Patrícia Manara já falou, que é o reconhecimento, né, pelo STF da possibilidade de adequação do registro civil quanto ao nome e a classificação de gênero por transexuais e transgêneros, que não tenham realizado a cirurgia de transgenitalização. Que até então podia até fazer, mas tinha que entrar na justiça e tinha que mostrar que tinha interesse ou que fez a cirurgia. E hoje não há mais essa obrigatoriedade da pessoa declarar interesse ou ter feito a cirurgia. Isso é muito importante, porque é muito o Estado dizendo para a pessoa como que a identidade dela tem que ser estabelecida. E aí é uma invasão no corpo trans da sua identidade, da sua autonomia muito grande. Então, agora, e isso teve um peso muito forte para o debate da cidadania de pessoas trans, logicamente que tem muito por fazer na questão trans, né, todas as denúncias que as trans fazem em relação à discriminação, mas é necessário reconhecer isso como uma grande vitória. E aí, em 2018 ainda, a gente vai ter no Conselho Nacional de Justiça também a ratificação desse direito, né, nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero, no registro civil das pessoas naturais, sem a obrigatoriedade da comprovação de cirurgia. Então, uma vitória é sedimentada pela outra, é fortalecida mais ainda pela outra. Em 2019, nós vamos ter também a equiparação pelo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, da LGBTfobia como tipo penal definido na lei do racismo. E, no caso de homicídio doloso, constitui circunstância que o qualifica por motivo torpe, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. Isso é muito importante, gente. Em primeiro lugar, nós não temos nenhuma lei que criminalize a prática da discriminação contra nós. E o STF disse, já que o Congresso se omite desse debate e não apresentou até hoje uma lei para proteger a população LGBTI, o STF não pode se omitir também. A Suprema Corte tem que fazer o seu papel. Então, vamos sim considerar o crime de racismo, o crime de LGBTfobia como um tipo de racismo social. E daí, então, passa a reconhecer a LGBTfobia como um tipo de racismo social. Agora, logicamente, que o desafio é o cumpra-se disso tudo, né? Porque não é assim. Aprovou lá,
por um decreto já está tudo resolvido. Não. É luta política, é luta cultural, é disputa de espaço para o cúmplice de um direito estabelecido. Pode passar, Greg. Em 2020, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade de dispositivos da Portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e da Resolução 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a proibição para a doação de sangue dos homens que tiverem relações sexuais com outros homens e ou parceiras sexuais em 12 meses. Aqui também eu já corrigi isso, porque, na verdade, aqui gays, homens bissexuais e pessoas travestis, heterossexuais, né, que são impedidas de doar sangue, que tudo eles tratam como homens e homens homossexuais. E aí, com aquela pecha ainda infamante de que nós somos grupo de risco, comportamento, mesmo a gente dizendo que comportamento de risco todo mundo tem, eles continuam com aquele mesmo critério de que você teve mais de uma relação anual é promíscuo, né? Promiscuidade. E que nós já somos filtro para ser excluído do rol de doação. Uma pessoa ia ao órgão, a um instituto de hematologia para doar sangue, tinha lá as perguntinhas, nome, sabe qual era um dos filtros para poder fazer a expulsória, para a pessoa não doar? Era a pergunta sobre a homossexualidade. Né? Era a primeira expulsória. Então, olha que absurdo. Então, a gente conquistou aí um debate, porque está aí 2014, porque foram sendo renovadas as resoluções. Vai ser desde a década de 90. Tá? E é um estigma muito forte. Era um estigma muito forte para a nossa comunidade. E ainda nos impedindo de doar sangue. Nem da gente ter o direito de ser solidário. Você imagina. Pode passar, Greg, próximo. Aí são referências da onde eu tirei isso, da minha cabeça. Né? Então, vocês podem ver. Próximo, Gregory. Meu amor, Gregory. Maravilhoso. O marido dele deve ficar passado, que chama de meu amor o tempo inteiro. Meu e-mail, meu telefone e tal. Aí, eu acho que o importante, a historinha que eu quero contar disso tudo, é para ficar registradinho na cabecinha da gente que a história dos direitos e das políticas públicas é a história do movimento LGBT em ação. É esse o resuminho que tem que ficar na cabeça da gente. Nada foi dado para a gente, nada foi um favor. Esse é um trabalho de aprendizado que a comunidade e o movimento construiu para entender como funciona o Estado, como funcionam as políticas públicas, como funciona cada área dos governos, para que a gente pudesse aprender a lidar com essas áreas e poder ir fazendo as reivindicações dos nossos direitos, da nossa história. Muitas dessas políticas públicas estão no campo institucional e ainda não se constituíram em políticas efetivas no exercício do direito efetivo e orgânico das pessoas. Mas, como eu falei, esse é um processo que a gente precisa fazer, chamado de efetivação dos direitos, de cultura dos direitos, construir uma cultura de direitos. E aí é um trabalho do quê? Do CUMPRAS, de pegar todas essas portarias e todo lugar que a gente tiver na nossa militância, na nossa cidade, cobrar lá o secretário. Secretário, tem aqui as resoluções, Só poderia me dizer como que elas estão sendo aplicadas aqui no município de Nova Era? Eu queria que o senhor me dissesse. Quem que é da sua gerência aí que pode me dizer aonde está localizada essas resoluções e como é que elas estão sendo aplicadas? Ah, não tem, não? Então, vamos criar um grupo de trabalho, vamos criar um comitê, vamos chamar o povo para debater isso? Ah, não vai querer, não? Não vai querer, não, né? Tá bom. Então, vou procurar o Ministério Público para tentar ver se o Ministério Público faz um grupo de trabalho lá e convida vocês para debater o assunto.
E aí, se não der em nada, o Ministério Público depois pode fazer um termo de ajustamento de conduta. Vocês estão vendo aí que tudo tem um passo a passo? A gente tem que superar todos os passos para chegar, por exemplo, com o Ministério Público num TAC. Eu não posso chegar no Ministério Público direto e dizer: Ministério Público, aqui em Caucaia não está rolando nada. Ele diz assim: mas já foi feito como é? A superação do debate com eles? Porque senão eles vão dizer que ninguém me consultou, ninguém perguntou. Vamos então criar um grupo? Eles não querem dialogar. Então o Ministério vai chamar o diálogo. Nem com o Ministério quer dialogar? Ministério Público? Então agora é hora de ações jurídicas mais fortes. Então, o tempo inteiro, a gente tem que ter essa visão maior de cima, do que o que a gente quer alcançar, mas quais são passo a passo para a gente alcançar o objetivo que a gente busca.